Fisiologia cardiovascular, coração de mamíferos e aves. Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o coração. O coração é um órgão vital responsável por bombear o sangue por todo o corpo, ou seja, ele atua como uma bomba, impulsionando o sangue por meio dos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio, nutrientes e outras substâncias essenciais às células do organismo, removendo os resíduos metabólicos também. O coração das aves e dos mamíferos é um órgão especializado responsável por bombear o sangue para todo o corpo. Embora haja algumas diferenças entre aves e mamíferos, a estrutura e a função básica do coração são semelhantes. O coração desses animais é composto por 4 câmaras principais, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as câmaras superiores, enquanto os ventrículos são as câmaras inferiores. Essa estrutura de 4 câmaras é conhecida como coração de 4 cavidades e é altamente eficiente para garantir a circulação adequada do sangue. Acompanhe a estrutura do coração de mamíferos a seguir na imagem. Observamos no coração de mamífero que ele possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue chega para o coração a partir do corpo pela veia cava superior, pela veia cava inferior para o átrio direito. Passa pela válvula tricúspide, chegando ao ventrículo direito, depois pela válvula pulmonar e vai para o tronco pulmonar. Chegando aos pulmões vai acontecer a troca gasosa, depois disso ele retorna ao coração pelas veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo, passando pela válvula mitral e chegando ao ventrículo esquerdo. Depois passa pela válvula aórtica e para a artéria aorta para ser distribuído ao corpo. Observe que no coração de mamíferos, assim como no coração de aves, os 2 ventrículos são completamente separados por um septo completo. Além disso, os 2 lados para a circulação pulmonar e para a circulação sistêmica, eles vão trabalhar ao mesmo tempo, portanto não são 2 corações, é um coração só. Eles trabalham ao mesmo tempo, mandando esse sangue para os 2 lados, tanto para os pulmões, na circulação pulmonar, quanto para o corpo, na circulação sistêmica. No caso das aves, elas possuem algumas características cardíacas distintas em comparação com os mamíferos. As aves têm um coração proporcionalmente maior em relação ao tamanho do corpo, devido às demandas metabólicas associadas ao voo. Ele possui um formato cônico, onde o ápice é formado apenas pelo ventrículo esquerdo. Além disso, as aves possuem uma estrutura chamada ventrículo esquerdo subdividido em 2 compartimentos, o que lhes permite separar o sangue oxigenado e o sangue desoxigenado de uma forma mais eficiente. A circulação do sangue ocorre em um sistema de vasos sanguíneos por meio das artérias que transportam o sangue rico em oxigênio para os tecidos na circulação sistêmica e as veias retornam o sangue pobre em oxigênio aos tecidos de volta ao coração também nessa circulação. O coração funciona por meio de um ciclo de contração e relaxamento, coordenado chamado ciclo cardíaco, que está ilustrado na imagem. Na figura 1, temos o final da diástole. Nesse caso, ambos os conjuntos de câmaras estão relaxados. Com isso, os átrios e os ventrículos enchem-se passivamente. Já na figura 2, temos a sístole atrial. Nesse caso, a contração atrial força uma pequena quantidade de sangue adicional para dentro dos ventrículos. Na figura 3, a contração ventricular isovolumétrica vai ocorrer e, nesse caso, é a primeira fase da contração ventricular, que empurra as válvulas atrioventriculares e elas se fecham, mas não cria uma pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares. Na figura 4, temos a ejeção ventricular. Como a pressão ventricular aumenta muito, ela excede a pressão das artérias e, com isso, as válvulas semilunares se abrem e o sangue é ejetado. Já na figura 5, ocorre o relaxamento ventricular isovolumétrico. Nesse caso, os ventrículos relaxam e, por isso, a pressão interna cai. Com isso, o sangue tende a fluir de volta para o ventrículo e, com isso, as válvulas semilunares se fecham.
o ciclo cardíaco se inicia com o coração completamente relaxado após o ciclo anterior. Quando isso acontece, o sangue entra passivamente das veias para dentro dos átrios e dos ventrículos. Essa fase se chama enchimento passivo ou diástole tardia. Em seguida, os átrios contraem e o sangue passa todo para os ventrículos. Durante a contração, conhecida como sístole, as câmaras do coração se contraem para bombear o sangue. Durante o relaxamento, conhecido como diástole, as câmaras se enchem de sangue para que um novo ciclo cardíaco comece. Durante o ciclo cardíaco, o sangue flui por meio das válvulas e garante um fluxo unidirecional. As válvulas atrioventriculares, tricúspide do lado direito e mitral ou bicúspide do lado esquerdo, separam os átrios dos ventrículos. E as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica, controlam o fluxo de sangue para fora dos ventrículos e para as artérias correspondentes. Para que os ventrículos possam mandar sangue para as artérias, é necessário que ocorra um aumento da pressão intraventricular, chamado de pré-carga. Nesse caso, ocorre uma pequena contração, chamada de contração ventricular isovolumétrica. Essa contração empurra o sangue contra as válvulas atrioventriculares e prepara para que ocorra a próxima fase, chamada ejeção. Para que a ejeção ocorra, os ventrículos contraem com força do ápice para a base, ultrapassando a pressão das artérias, em especial da artéria aorta. Para que o coração possa fazer esse processo de contração, é necessário que exista na sua estrutura uma porção elétrica que permita então a passagem de potencial de ação para que essas contrações todas ocorram. Acompanhe agora a imagem que representa a estrutura da porção elétrica do coração dos mamíferos. Observe na imagem que temos o nó sinoatrial que está localizado entre o átrio direito e a veia cava superior. Esse nó sinoatrial comunica-se com os dois átrios através das fibras intermodais e também chega esse potencial de ação até o nó atrioventricular. O nó atrioventricular encaminha o potencial de ação para os ventrículos através do fascículo AV, ou chamado também de feixe de His. Em seguida, o feixe de His se bifurca, formando os ramos do fascículo, que chega até o ápice do coração. Depois ele continua se bifurcando nos ramos subendocárdicos, também chamadas fibras de Purkinje, nesse caso para que os dois ventrículos contraiam ao mesmo tempo. A frequência cardíaca é regulada pelo sistema elétrico do coração. Um grupo de células especializadas gera impulsos elétricos que se espalham pelo músculo cardíaco, estimulando as contrações. O sistema elétrico do coração é responsável por gerar e coordenar os impulsos elétricos que controlam o ritmo do coração. Esses impulsos elétricos são gerados por células especializadas no coração, principalmente no nó sinoatrial, SA, e no nó atrioventricular, AV, que formam os sistemas de condução elétrica. O nó sinoatrial é considerado o marcapasso natural do coração. Localizado na parede do átrio direito, ele gera impulsos elétricos regulares que iniciam a cada ciclo cardíaco. Esses impulsos se propagam pelos átrios, causando sua contração. A partir do nó sinoatrial, os impulsos elétricos seguem para o nó atrioventricular, localizado entre o átrio direito e o ventrículo direito. O nó atrioventricular atrasa a transmissão dos impulsos e permite que os átrios se contraem completamente antes dos ventrículos serem estimulados. Em seguida, os impulsos seguem para o feixe de His, que se divide em duas ramificações, chamados feixe de ramificação direita e esquerda. Essas ramificações conduzem os impulsos elétricos para as células musculares especializadas, chamadas de fibras de Purkinje. Essas fibras distribuem os impulsos elétricos pelos ventrículos, estimulando sua contração coordenada. A sequência exata de geração e condução dos impulsos elétricos pelo sistema de condução cardíaca garante uma contração eficiente e coordenada do coração.
Isso é crucial para o bombeamento eficaz do sangue e para manter o ritmo cardíaco adequado. O sistema elétrico do coração das aves é semelhante aos dos mamíferos, mas possui algumas características distintas. As aves, o sistema elétrico desempenha um papel crucial na coordenação dos batimentos cardíacos necessários para suportar as demandas metabólicas associadas ao voo. Assim como nos mamíferos, o coração das aves possui um nó sinoatrial e um nó atrioventricular, que são responsáveis pela geração e condução dos impulsos elétricos. No entanto, nas aves, esses nós estão localizados na junção entre os dois átrios, ao invés de estarem na parede do átrio direito, como nos mamíferos. O coração das aves tem uma característica única chamada de ventrículo esquerdo, que é subdividido em dois compartimentos, o ventrículo esquerdo cranial e o ventrículo esquerdo caudal. Cada um desses compartimentos é associado a uma função específica. O ventrículo esquerdo cranial recebe sangue rico em oxigênio dos pulmões e bombeia-os para o corpo. E o ventrículo esquerdo caudal recebe sangue pobre em oxigênio dos tecidos e envia para os pulmões para a oxigenação. Essa divisão do ventrículo esquerdo permite que o coração das aves separe eficientemente o sangue oxigenado do sangue desoxigenado, garantindo um fluxo adequado de sangue rico em oxigênio para os tecidos durante o voo. Esse arranjo anatômico é uma das adaptações importantes que permitem às aves sustentarem altas taxas metabólicas durante o voo. O coração é um órgão fundamental para manter o fluxo de sangue no corpo dos animais. No caso do coração das aves e dos mamíferos, eles são muito parecidos, pois possuem 4 câmaras. O bombeamento necessário primeiro dos átrios e depois do ventrículo leva sangue tanto para os pulmões quanto para o restante do corpo. Ocorre um ciclo cardíaco inicial, onde ocorre a entrada de sangue para o coração de forma passiva, em seguida os átrios contraem, iniciando a sístole e mandando sangue para os ventrículos. Depois, os ventrículos vão contrair levemente na contração ventricular isovolumétrica, seguida da ejeção, onde o sangue passa para as artérias. Depois, o coração relaxa na diástole, onde o sangue tende a voltar para o coração, fechando as válvulas semilunares e mantendo o fluxo de sangue tanto para os pulmões quanto para o resto do corpo. Para que todo esse processo possa acontecer, é necessário que exista um sistema elétrico nesse coração, iniciando pelo nó sinoatrial, passando o impulso elétrico para os dois átrios, chegando ao nó atrioventricular, passando pelo feixe de His, pela bifurcação no septo e chegando às fibras de Purkinje. Todo esse processo controla a frequência cardíaca e também a força com que o coração bombeia esse sangue para a manutenção do fluxo sanguíneo.